Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do 8º ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver processo de formação das palavras. É isso aí, estamos dando continuidade ao nosso assunto sobre a formação das palavras. Hoje também vamos debater um pouco sobre o que é a palavra, já que estamos falando de processo de formação dela, na verdade, os processos de formação. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a palavra, mas antes disso, trago para vocês uma reflexão. Como há na tela é: acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar em você ou acreditar com você, junto com você. E é isso aí. E vamos caminhando. Vamos conhecer hoje a palavra, vamos conhecer o seu processo de formação. Mas na tela, o que é a palavra, afinal de contas? A palavra é um substantivo feminino. Nós temos aí, olha, dois conceitos: unidade de língua escrita situada entre dois espaços em branco ou entre espaço em branco e um sinal de pontuação. Gramática, unidade pertencente a uma das classes gramaticais, como substantivo, verbo, adjetivo, etc., não levando em conta as modificações que nela ocorrem nas línguas flexionais, e sim somente o significado, vocabulário. Então, a palavra, só o ser humano é detentor da palavra, seja ela escrita ou falada. Então, é a palavra. E é isso que nós vamos ver hoje. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os processos de formação da palavra. Aliás, dessa dádiva que só o ser humano tem. Então, vamos caminhando. Aqui trago para vocês outra explicação. O que é a palavra? De novo, na língua portuguesa, uma palavra pode ser definida como sendo um conjunto de letras ou sons de uma língua, juntamente com a ideia associada a este conjunto. A função da palavra é representar partes do pensamento humano e, por isto, ela constitui uma unidade da linguagem humana. É aquilo que eu falei a vocês: só o ser humano tem o poder e ela é detentor da palavra. Então, toda vez que vocês forem estudar o português, certo? Estudar a linguagem, lembrem-se que só o ser humano ele é detentor da palavra. Mas mesmo assim, nós vamos conhecer esse processo de formação da palavra, mesmo muitas vezes não tendo clareza. Mas o que é a palavra, afinal de contas? Então, vamos caminhando. E lembrar que eu falei a vocês das classes gramaticais, da morfologia. Morfologia é o estudo da classe gramatical da palavra. Na tela nós temos o que é a palavra. Aí nós temos vida, abraço, paz, dedicação, tantas outras palavras. Tudo isso é palavra. Tudo isso forma o léxico, a língua portuguesa, certo? Conhecer a palavra. E ainda temos mais. As palavras podem se combinar, formando frases. Uma palavra pode ser definida como sendo um conjunto de morfemas. Mas o que são morfemas? São as partes da palavra: raiz, prefixo, afixo, que é o sufixo, e o prefixo, nosso vogal de ligação, consoante de ligação. Então, uma palavra também pode ser definida como um conjunto de morfemas. Contudo, embora na língua escrita a demonstração deste conceito seja relativamente simples, certo? Em muitos casos, no sistema de escrita, as palavras sejam delimitadas por espaço entre si. Mas nós temos o quê? A palavra e a sua formação, que vamos conhecer bem. Olha que mais curiosidade. Uma única palavra, por exemplo, cansado ou cansada, pode assumir diferentes formas. Veja, ele está cansado, ela estava cansada. A natação nos deixa cansados. As duas irmãs chegaram cansadíssimas da escola. Então, uma palavra só, no caso, cansado,
ela assume formas diferentes. Então, vejam, morfologia, a estruturação, estudar a estrutura da palavra, morfologia, a ordenação, a classe gramatical a que ela pertence. Lembrar que só o ser humano é capaz, é o detentor da palavra. Olha só o que nós temos na tela. A palavra é composta de um núcleo semântico, olha a semântica, sentido, é a sua base mórfica ou raiz. Além dela, os demais elementos são periféricos. A palavra pode ser composta apenas pela raiz. Isso é como em mar, feliz. Mar e feliz só tem a raiz. Ou possuir também morfemas. O que são morfemas? São os elementos periféricos, certo? No caso, tem marinho, infeliz. Eu tenho aqui o sufixo e o prefixo, que são os afixos que nós vamos ver, morfemas periféricos. Mais na tela ainda, por favor, mais dessa forma, classifica-se como palavra primitiva aquela cuja formação não teve origem a partir de outro radical: pedra, flor, casa, livro, papel. Estas palavras, em um processo de derivação, podem dar origem a novas palavras. Por exemplo, pedra, pedraria, flor, florescer, casa, caseiro ou casebre, como queira, livro, livraria, papel, papelaria. Olhando para mim, nós temos o quê? A palavra primitiva e a palavra derivada. Então, no primeiro caso, aqui nós temos pedra, ela não deriva de uma outra, certo? Por esse processo de formação, outras vão derivar dela. E aqui nós temos na tela mais informações. O que é a palavra? Há 4 tipos de morfemas, elementos gramaticais: as bases, com o radical, os afixos, ou morfemas derivacionais, a vogal temática e as desinências, ou morfemas flexionais. Então, tudo isso que nós chamamos os elementos formadores da palavra. Olhem só esse texto. Não acredito não, amiga. Um queima no shopping. Aí o marido puxa e diz: calma, mulher, é um incêndio. Então, queima. Veja a palavra queima aqui, queima aqui, justamente ele está assumindo uma conotação diferente. Mas o que é conotação? É trabalhar o sentido. Então, vamos adiante. Olhem só agora. Antes do coronavírus, achei que viralizar fosse uma coisa legal. Só que a criança, o estudante aí está falando viralizar, virar moda na internet. Deu para entender que estudando a palavra nós podemos estudar a semântica, o sentido, e temos os morfemas, que são as partes da palavra. E nós já vimos as palavras derivadas, as palavras primitivas. Então, derivada, que deriva de alguma primitiva, alguém vai derivar dela. E aqui nós temos, acompanhe comigo, os processos de formação da palavra. Os processos mais comuns de formação são derivação e composição. Nós temos a abreviação, nós temos a sigla, o hibridismo, a onomatopeia, neologismo, estrangeirismo, palavras valize. Neologismo, o que seria isso? Palavras novas. Nós vamos conhecer as palavras novas. Então é importante conhecer esse passeio na formação das palavras. Vamos ver aqui? Olha aí o primeiro momento, falei a vocês. Palavra primitiva é aquela que dá origem a outras, mas ela própria não vem de nenhuma outra, ela vai derivar a outra. Por exemplo, claro é esclarecer, esclarecer veio de claro, clarificar, clareza, claridade, clarão. Então a palavra claro aí, ela é primitiva, ou seja, outras vão derivar dela. Vamos ver aqui. A palavra primitiva e a palavra derivada. Vamos ver. Já a palavra derivada é aquela que foi originada a partir da primitiva. Como assim? Feliz é a primitiva, infeliz é a derivada. Felizmente, felicidade, infeliz, felizaço. Então nós vimos a primitiva, não veio de nenhuma outra. A derivada provém de uma outra. Em geral, provém da primitiva. Então veja só esse estudo sobre a formação das palavras.
Acompanhe comigo na tela. Vamos ver aqui sobre derivação. Derivação é o nome que se dá ao processo que tem como característica o acréscimo de afixo. Mas o que é afixo? É o prefixo e o sufixo a um radical, raiz. Esses afixos trazem consigo características semânticas. Lembram que quando a gente fala semântico, tem a ver com sentido. Olha, infeliz. Temos o feliz, que é a raiz, e o in, o prefixo, é uma ideia. Felicidade, aí recebeu o sufixo. Então, infeliz, felicidade, derivam da palavra feliz. E é isso aí. Nós temos aí, olha aí a questão prefixal. Recebem um prefixo. É esse afixo que vem antes da raiz. Vamos ver, intelectual, pseudo-intelectual. Ele é sumo, supra-sumo. Aqui vamos encontrar o quê? Palavras que vão receber o prefixo, que é um afixo. Falar em afixo é falar prefixo e sufixo. Pré antes, sufixo após. Então, e aqui eu trago para vocês exemplos, aliás, de palavras que foram formadas pela derivação sufixal. Acompanhem comigo. Anarquismo, esquizofrênico, certo? Anarquismo, como na tela, esse ismo é um sufixo, é um afixo que vem no final, sufixo. Esquizofrênico, veja esse ico, é um sufixo. Então vejam só como é complexo o processo de formação das palavras e tem que ser estudado para você entender. Lembrar que nós teremos os radicais gregos e latinos, como nós falamos no nosso último encontro, memorizar, entender, certo? Sobre esses processos de formação. E aqui trago para você a parasintética. O que é essa formação parasintética? Na tela nós temos, entende-se por derivação parasintética, aquela em que se coloca simultaneamente o prefixo e o sufixo junto ao radical, de modo que, se colocar somente um deles, a palavra não vai existir. Enlouquecer vem de loucura. Se você disser enlouque, não existe. Enlouquecer, não existe. Então, enlouquecer, a palavra, a raiz, recebeu ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo, que nós chamamos de os afixos. Mais uma vez na tela, vejam aí. Então, é importante salientar, é importante conhecer os processos de formação da palavra. E aqui na tela eu trago prefixal e sufixal. Qual é, aliás, a diferença da prefixal e sufixal? Na prefixal e sufixal, diferente da parasintética, nesse caso na tela, se você tirar um dos afixos, a palavra existe. Infeliz e felizmente. Veja, infelizmente, tira o prefixo. Felizmente existe? Sim. Infeliz existe? Sim. Então é a diferença da prefixal e da parasintética. A parasintética não é capaz de fazer-se isso. Vamos ver aqui. Regressiva. Na tela, por favor, em caixa alta, certo? Vamos ver aqui. O que é regressiva? É válido destacar que muitos substantivos são formados a partir de seus verbos correspondentes, ocorrendo o mesmo processo de derivação. Nesse caso, chamam-se deverbais. Deverbais são palavras, no caso aqui, palavras que vêm de um verbo. Por exemplo, usar, uso. Usar é o verbo, uso é o substantivo. Voltar, volta. Por isso que é regressiva. O substantivo veio de um verbo. Então, beijar, beijo. Aqui, derivação imprópria. Mas o que seria imprópria? Que tal você pesquisar com seu professor mais sobre a derivação imprópria? A derivação imprópria é aquela em que a palavra muda a sua categoria, sua classificação. Por exemplo, olhem só um exemplo aqui. Ela tinha um olhar cândido. Olhar aí é substantivo. Mas por que olhar é substantivo? Ele não é verbo, professor? É, mas há um artigo na frente dele. O olhar, o cantar, o chorar. Então é quando a palavra migra de uma classe gramatical para outra classe gramatical, certo? E temos aqui o hibridismo e a onomatopeia. O que é o hibridismo?
Hibridismo é justamente a mistura de palavras de origens diferentes. Nós temos sociologia, latim e grego, olha, automóvel, grego e latim, televisão, grego e latim. Então é o que? Um hibridismo, híbrido. Já a onomatopeia é a imitação de sons. Veja, é a aproximação com sons de animais, objetos e coisas. Tic-toc, tic-toc. Esse tic-toc já nos remete a quê? A questão do relógio. Então vejam só, e nós falamos de neologismos. Mas o que seriam neologismos? Neologismo são palavras novas. É um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. Pode-se usar fruto de um comportamento espontâneo próprio do ser humano. Vejam só, eu tenho cantar, meu cantar, o cantar. Estou justamente substantivando a palavra. O que é substantivar? Torná-la substantivo. Olhem só esse exemplo aí. O alto preço do gás. Alô, diz que lenha? Diz que lenha. Existe diz que lenha? Então, justamente são neologismos. Um ponto importante, que tal vocês pesquisarem sobre um escritor brasileiro, mineiro, seu nome é Guimarães Rosa. Ele é mestre na arte do neologismo. Então, fechando aqui a aula de hoje, o nosso bate-papo de hoje, nós temos o processo de formação das palavras, vimos os morfemas, vimos os afixos, o radical. E lembrar que há a palavra primitiva e derivada. Primitiva não veio de nenhuma, derivada é que ela vai vir da primitiva, certo? Gostaram de hoje, minha gente? Então, lembrando sempre o processo de formação das palavras. Estudem conosco. Veja aí o nosso AVA, nosso ambiente virtual de aprendizado. Muito obrigado a todos vocês.